sua apresentação, com 10 minutos destinados aos questionamentos ou a contribuições que queiram acrescentar. Quando estiver restando 10 minutos ao fim da sua palestra, nós nos avisaremos e, caso haja questionamentos, prosseguiremos para o momento de fala, tudo bem? Professora Ormezinda. Eu quero iniciar, então, agradecendo na pessoa do Marcelo, né, que muito gentilmente está mediando essa palestra, e da Rosa, a Rosinha, né, que me fez o convite. Fiquei muito feliz em poder, de certa forma, mesmo não presencialmente, mas estar em Rondônia. Rondônia é um estado que eu tenho o maior carinho, e muitos amigos, né, ex-alunos aí, colegas, pessoas com que eu gosto muito de manter contato ainda, né? A gente, mesmo nesse distanciamento, a tecnologia nos aproxima, e isso é um fator positivo, apesar de eu querer estar aí no calor de vocês, né? Nós estamos num tempo de inverno aqui, e aí não só o calor da cidade, né, o calor dessa terra aí, como o calor humano aí, que é muito maior também. E eu quero começar, então, falando até um pouquinho do título, porque na Teia de Penélope, eu vou falar um pouquinho, eu vou aproveitar esse momento para fazer reflexões sobre o estágio. Eu sou professora de estágio na Universidade de Brasília, além né, de orientar trabalhos dentro de linguagem e ensino. Na Teia de Penélope é um título de um livro que eu produzi há alguns anos e que tive o prazer de lançá-lo em Rondônia. Eu fiz o lançamento desse livro, assim que ele saiu, foi um dos primeiros lugares que eu fui, foi em Rondônia, para apresentar esse livro. Ele já tem algum tempo, mas as reflexões não caducaram ainda. O tema dele continua vivo ainda, é um tema que a gente precisa explorar bastante, e é por isso que eu ainda mantenho esse diálogo a partir, porque ele vai sendo construído na medida que novas turmas vão chegando, os contatos que eu vou fazendo com outros alunos, com outros colegas. Então, os aspectos que eu trato nesse livro são atemporais, pelo menos em termos de educação, são reflexões que são sempre necessárias. Então, eu parto dele para fazer essas reflexões, né? Então, para início de conversa, eu queria lembrar da importância dessa teia, dessa construção, né? A importância da gente refletir aspectos teóricos no estágio durante os nossos diálogos com os nossos alunos, para que eles depois saiam a campo com mais tranquilidade, porque uma prática, ela tem que estar embasada numa teoria, mas a teoria por si só também, ela não é a prática, ela não faz uma boa aula, um bom trabalho. Então, é importante que a reflexão seja contínua, e é isso que eu proponho aqui. Então, eu faço isso nessa teia que eu espero construir com vocês aqui, eu espero partilhar esse espaço com outros educadores em uma linguagem que põe a educação numa dimensão mais ampla e mais dialógica, mais distante do tablado, que quase sempre colocou seus atores em posições hierárquicas visivelmente distintas. De um lado, os mestres, seus teóricos e pensadores, e de outro, a plateia que apenas assiste. A educação, ela tem que ser feita num diálogo. Então, se a gente for pensar na formação de educadores, não só o professor orientador ou os professores que constroem essa prática de ensino, de um lado, e os livros, os nossos autores, os quais a gente seleciona para participar desse diálogo, mas principalmente do outro lado, tem que estar em igualdade de condições, não uma plateia que assiste, mas uma plateia
que, ao mesmo tempo, é protagonista, né? São os nossos estagiários, e, de outra forma, também, quando eles vão a campo, os alunos com os quais a gente também dialoga na educação básica. Então, essa é a minha intenção. E aí eu uso a metáfora. Eu uso a metáfora da teia, dentro da mitologia da Penélope, né, da construção dessa história, né, desse mito, trazendo a personagem Penélope para esse diálogo. Então, tal qual a teia de Penélope, aquilo que a Penélope vai construindo, tecendo e destecendo, enquanto ela espera o amado, Ulisses, eu penso que o tecido da educação, ele é feito, desfeito, refeito, para esperar aquele que virá. No nosso caso, é aquele que ocupará nossas salas, nossos espaços, que dividirá conosco novas e velhas experiências, aquele com o qual executaremos nossos projetos, os mais singelos ou os mais elaborados planos, projetos de aula, projetos de curso, projetos de vida, projetos de educação. Assim como Penélope esperava ansiosamente por Ulisses, nós também esperamos pelo nosso aluno. Não importa de onde ele venha, ele sempre é esperado. E isso nos torna vivos e participantes dessa teia, dessa tessitura. Então, quando eu montei, aqui está a capa do livro, eu tinha colocado a fotografia. Nessa fotografia aqui, foi uma foto que eu fiz da minha filha, quando era adolescente, criança ainda, 6, 7 anos, no máximo 8, eu creio, com as primas e uma colega no shopping, e ela estava pulando, naqueles pula-pulas que sempre tem no shopping. E eu achei oportuno usar essa capa, porque era uma história, alguma coisa do qual eu participei. E aí a ideia da teia. E hoje, com o passar do tempo, você vê, elas vão crescendo, se tornaram moças, casaram, a minha filha já tem filho, e a ideia da educação ainda permanece viva em mim, de tecer, fazer essa costura, essa construção. Então, eu vejo nessa figura aqui, assim como os nossos alunos, eles crescem, eles amadurecem, eles vão construir seus caminhos. E o importante é que a gente faça com eles uma teia firme, alguma coisa que tenha firmeza, que tenha lastro. E isso é importante numa reflexão sobre com que linha nós estamos construindo essa teia. Então, para construir essa teia que eu trago para refletir com vocês, que é o livro que eu chamei Na Teia de Penélope, Metáforas na Educação, eu emprego metáforas. Mas essas metáforas, elas são um pretexto para que, nesses 6 capítulos aqui, um deles tem 2 artigos, na verdade, são 7 textos aqui, são momentos importantes que eu considero para se trabalhar, para se refletir com os estagiários, com aqueles que estão se formando, que estão tecendo também comigo, ou né, no seu universo acadêmico, essa teia. Então, no capítulo 1, Pintando com Novas Cores, eu trabalho questões de leitura. No outro, Arquitetura da Realidade, eu discuto a questão de como a gente enxerga, a gente constrói o nosso ambiente. No terceiro capítulo, Na Gramática da Escola Cidadã, todo verbo é transitivo, todo sujeito é composto, e A Rede e o Pescador, Ética na Internet, nesse terceiro capítulo aqui, com 2 artigos aqui, eu trabalho a ideia da construção coletiva, do diálogo, de como nada na educação pode ser isolado, ele tem que ser participativo. E a questão da rede e o pescador, nessa metáfora também, é de como a gente pode se apropriar desse ambiente, né, que é um mar imenso, e nós somos os pescadores ali, mas que a gente precisa trabalhar com a ética. E
no capítulo 4º, Se Narciso Conhecesse Alice, Conjecturas a respeito de um tema da educação, eu discuto a questão de como a gente, muitas vezes, se apropria de um diálogo, de um discurso, de uma teoria, e entra nesse espelho, como Narciso, como se só aquilo fosse único, fosse verdadeiro, e não considerasse a necessidade de dialogar com o outro, com outras teorias, com outros propósitos. No capítulo 5º, eu trato de uma questão também que ainda é um calcanhar de Aquiles para nós, que é a síndrome da prova. Eu faço uma analogia com uma doença, uma síndrome. Nós estamos vivendo num período, né, de isolamento, até por uma questão, por um vírus. Então, é muito oportuno a gente pensar nisso. Quantas vezes a gente perpetua, a gente faz que uma epidemia, ou um simples vírus vire uma epidemia e vire uma pandemia? Porque a gente não quebra esse modelo. A gente mantém isso. Então, eu faço um diagnóstico do sistema de avaliação escolar para concluir que a gente precisa do diálogo, que a gente precisa reposicionar, que a gente precisa acreditar no outro e manter sempre essa chama do interesse pela educação. E, por último, eu trago Fiandeiras do Cotidiano, em que eu proponho um alinhavo de saberes pessoais e profissionais nas tramas da educação, porque eu entendo que fazer educação não é uma coisa só acadêmica, não é uma coisa que simplesmente eu encontro pronta nos livros ou na academia. Aquilo que eu trago dos meus saberes, dos saberes da minha região, da minha aldeia, da minha casa, dos saberes dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, isso também faz parte da nossa formação. Isso não pode ser desconsiderado. Isso não é científico. Ao contrário, isso é um tecido muito forte que faz amalgamar os tijolos da educação, tá? Então, nesse sentido, eu não estou conseguindo passar aqui, peraí. Eu trago aqui para iniciar, então, uma fala do Mia Couto. A vida é uma teia tecendo a aranha. Olha que interessante. Na verdade, é isso. Às vezes a gente tem a ilusão de que a gente está ensinando alguém, mas quem está nos ensinando são os nossos alunos. Porque é uma teia em que todos participam. Muitas vezes a gente aprende, muitas vezes não, sempre. Porque o aprendizado, ele não depende só de quem ensina, ele também de quem se abre a aprender, né? Então, isso é importante também que a gente reflita. Então, nesse caso, eu me volto, aí eu vou falar um pouquinho mais sobre cada tema aqui, eu me volto para a questão das múltiplas leituras, da interação com o interlocutor e das circunstâncias que direcionam o ato de ler, nesse artigo que eu intitulei Pintando com Novas Cores, um esboço de leitura nas meninas. Porque nesse artigo, eu proponho uma construção de atualização. Por isso que eu digo que esse texto é sempre presente, ele não está no passado. Porque a cada leitura, eu trago a minha leitura, eu trago a leitura do meu aluno. Um texto, ele é sempre novo, mesmo que ele seja clássico, mesmo que ele seja de outro século. Quando eu atualizo com as minhas experiências, com os meus saberes, quando eu atualizo conhecendo a turma para quem eu vou aplicar, esse texto se torna algo novo. Ele traz um quê do dado, mas ele acrescenta aquilo que acabou de acontecer e que está no noticiário, que está no meu dia a dia, que está no meu local. Porque a gente não pode simplesmente ser um professor de fichinha, né? Aquela ficha amarelada, mas também a gente não pode abandonar aquilo que historicamente constrói a educação e os nossos projetos. Então, eu tenho que ter essas duas situações. Na leitura, eu faço aqui um contraponto, tanto com a leitura, né? Aqui eu analiso o quadro das Meninas, do Velázquez,
mas eu trago também uma charge, e aí eu vou dialogando com o novo e com a visão daquele que é clássico, que está ali. Assim deve ser a nossa leitura. Assim deve ser a nossa conduta como professores. Eu acredito nisso, porque eu com 40 anos, 41 anos de sala de aula, de experiência de magistério, a cada vez que eu piso numa sala de aula, eu entendo que é novidade. Eu estou sempre novata, eu estou sempre ali com algo a aprender e com algo a descobrir. Quer dizer, nunca a sala se repete, assim como a gente não entra no mesmo rio duas vezes. Então, nesse texto, eu procuro fazer uma quebra de paradigmas na educação. Eu observo que a gente precisa quebrar paradigmas, não desconstruir a educação, mas repensar, refazer, tecer e retecer como a teia de Penélope. Em especial, na maneira unilateral de se ensinar a ler. Eu procurei enfatizar o processo da construção da leitura de modo a pensar no leitor como outro que participa da ação de ler e não somente atua como um depositário daquilo que o produtor de texto escreve. Eu tenho que pensar que eu estou escrevendo para alguém que é diferente de mim, é o outro. Que eu me aproprio de um poema do Brandão nesse texto e ele chama de eutro. Sou eu com o outro. Então, esse eutro é que faz a leitura. Aquilo que eu trago e aquilo que o outro traz. E isso faz com que a leitura se atualize e que ela seja realmente leitura e não uma repetição de texto alheio. E nesse enfoque, eu procuro demonstrar que para se compreender qual é a escolha dos produtores de texto e sua relação com os que leem, é importante administrar bem o trabalho pedagógico com a leitura e a produção de texto. E isso começa no ensino fundamental, não é na universidade. A gente tem que pensar lá com os pequenininhos, que eles são também autores, eles são coautores, eles são participantes daquela leitura, porque o conhecimento de mundo, o conhecimento prévio que ele traz é bastante significativo, é bastante importante para eles. Então, de repente, me pareceu que o melhor caminho seria perguntar isso. Por que essas escolhas? Por que nós produzimos modelos na educação e não refletimos sobre a nossa própria prática, construindo novos modelos? Por que eu pego aquilo que meu professor passou para mim, que o professor dele passou para ele, e que eu fui reproduzindo, às vezes, de um ano para o outro, sem uma consideração para quem é o outro? Quem é esse outro que vai ler comigo? Né? Então, por que eu não posso construir novos modelos a partir de um velho quadro? Não significa que eu tenho que zerar a educação, eu tenho que começar do nada. Eu posso seguir exemplos, eu posso partir do já tenho que o dado, mas eu tenho que dar a minha contribuição, eu tenho que fazer um novo tecido. Como eu coloco essas imagens aqui, o tecer é muito importante. O tecer é o conjunto que eu trago, é a linha diferente, é a cor da linha, é a maneira como eu conduzo a minha agulha. Isso nessa metáfora para dizer que eu posso ter o mesmo material, mas ele pode ser diferente dependendo do ponto de vista e de para quem eu estou tecendo, com quem eu estou tecendo e por que eu estou tecendo. Então, leitura é isso, é você não ficar simplesmente repetindo como se aquilo tivesse um gabarito, uma coisa única. Não é. As leituras, elas implicam também essa coparticipação. Então, aqui eu tomo a arte barroca, vista sob outro enfoque, para numa intertextualização, que eu coloco uma outra forma, como se fosse uma paráfrase, ou às vezes uma paródia atualizada, a partir de uma charge contemporânea, e eu a releio com outros autores que pensam a educação. Com outros autores. Hoje, eu escolhi alguns para esse livro, mas os meus alunos, quando leem esse livro, eles escolhem outros. E isso é que vai dinamizando a obra. Esses autores que pensam a educação, porque a partir do pressuposto de que a leitura não está pronta,
ela pode ser construída e realizada no momento particular com o meu interlocutor. A cada vez que eu releio um texto, eu tenho uma novidade, porque eu li outras coisas depois disso. Nesses 8 anos, que esse livro foi produzido em 2013, que eu organizei em 2013. Mas de lá para cá, quantas leituras eu já fiz? Quantos alunos já... Quantas teias eu tramei, eu teci, como a Penélope, com os meus alunos, com aqueles que participaram das minhas aulas. Então, uma leitura que é possível em uma época pode não ser em outra. Ou ainda pode suscitar outras, dependendo da situação, de quem a lê, de como a lê, e das referências de mundo que ele traz consigo e que, quiçá, partilha com o produtor. Às vezes, algumas pessoas não vão partilhar das mesmas leituras que eu fiz. E eu, talvez, não partilhe das que ele fez. Mas nessa troca é que é o bonito, que é o movimento em que a gente tece com novas cores. Então, essa é a proposta desse capítulo, de trabalhar com a leitura. Nesse outro, que eu chamo de na gramática da escola cidadã, todo verbo é transitivo, todo sujeito é composto, e eu acho que assim, se eu fosse realmente fazer, esmiuçar cada tema aqui, daria uma palestra para cada um deles. Então, eu tenho que sintetizar, mas eu quero lembrar que aqui eu não estou tratando da gramática, eu não estou falando dos verbos aqui no sentido literal, e nem da gramática com as suas conjugações. Eu estou propondo uma conjugação para a educação. Por isso que eu digo que todo verbo é transitivo, porque ele vai pedir o outro. Todo sujeito é composto, porque na educação a gente nunca está sozinho. Ninguém é sozinho na educação. Eu preciso do aluno, eu preciso do colega, eu preciso dos autores, eu preciso da biblioteca, eu preciso da pessoa que limpa a escola. Eu preciso daquela pessoa que abriu a porta da escola. Então, na educação, todo sujeito é composto. Ninguém pode se ver isolado na educação. Então, eu incorporo a contribuição aqui de vários educadores, filósofos e linguistas, e com Brandão, com quem eu dialogo muito, que é o Carlos Rodrigues Brandão, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, e é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu aprendi muito com ele e com outros que ele trouxe também para esse diálogo comigo. Eu busco levar o trabalho com a leitura a refletir na cidadania, conduzindo o aluno à compreensão de que o saber e o aprender são algo vivo, dinâmico e irrepetível, contribuindo para a ideia da educação cidadã como desafio ao impensado, ao não planejado ainda, ao não decidido, a ser construído por todos. Por isso, apresenta a gramática como uma alegoria. Não é o verbo em si, não não são as classes de palavras, mas a forma como eu, como educadora, construo essa educação. Eu conjugo isso, né? E eu falo que a escola é cidadã, porque a gente pensa numa escola cidadã, mas eu não creio que a escola forma o cidadão. O cidadão, ele já nasce cidadão, por direito, está na Constituição. Isso é garantido por lei. Só que a escola é o lugar em que a cidadania é mantida, em que a gente aprende a lidar com as diversidades e a garantir que a cidadania seja respeitada. Porque eu não acredito nisso de que é na escola que se forma o cidadão. Eu acho que o cidadão, ele nasce cidadão. Mas é preciso garantir que essa cidadania não seja usurpada. E isso é feito pela leitura, isso é feito pelo bom trabalho com texto, com a boa produção, porque quando eu sei argumentar, quando eu sei discutir, quando eu sei apresentar os meus valores, quando eu sei defender a minha ideia, quando eu exerço uma gramática, eu exerço uma cidadania. É nesse sentido. Então, o meu verbo é transitivo. O meu sujeito é composto e eu trabalho com a possibilidade de que o outro é o outro. Mas esse outro, ele precisa ser respeitado na sua alteridade, da mesma forma que eu quero ser respeitada. Isso é inclusão. Então, é nesse sentido que eu trabalho, que o cidadão... tem alguém fazendo uma pergunta aqui, eu vou ver depois,
que eu não estou conseguindo ler, porque a tela baixa, e ao mesmo tempo para responder. Aí depois, né, Marcelo, eu faço eu respondo para a pessoa que está perguntando, tá? Minutos a gente destina. Certo. É só para porque senão eu não consigo ler, porque passa rápido, aí a hora que eu estou concluindo a leitura, a tela baixa. Então, é nesse sentido que eu penso né, na escola cidadã. Ok, Mônica. Então, com a interrogação como proposta de educação para as possibilidades e os devires, eu dou título ao tecido de elucubrações e conjecturas no outro texto que eu chamei E se Narciso conhecesse Alice, que são as minhas conjecturas a respeito de um tema da educação. É aí que eu entro, eu gosto muito desse texto aqui, porque aqui, de alguma forma, resume como eu enxergo a educação. Eu brinco com Narciso, o personagem Narciso da mitologia, e a personagem Alice do País das Maravilhas ou do País dos Espelhos. Então, na literatura e na mitologia, eu teço esse diálogo, ou claro que não aconteceu, né, esse diálogo entre eles, mas eu teço essa possibilidade de diálogos, e com essa pergunta, eu brinco, e se ele conhecesse a Alice? Porque nesse jogo de perguntas e possíveis respostas, eu busco dialogar com aqueles que, ao longo da minha educação formal ou informal, vêm me convencendo de que não existe uma única fórmula, um único modelo ou uma só teoria. E com aqueles que me mostraram a possibilidade infinita de vislumbrar a verdade em prismas que me orientaram à produção de outros textos, como coprodutora de sentidos realizados por esses textos, com o eterno diálogo travado na busca do ideal da educação, como uma sintonia do inconsciente coletivo que ora se apresenta. O que eu quero dizer com isso? Narciso, ele se encantou com a própria imagem. Né? A história do Narciso, embora ele fosse um jovem muito bonito, tão bonito que quando ele se deparou com a sua imagem, ele se encantou de tal forma que ele ficou preso na própria imagem. E Alice, ao contrário. Alice, ela aumentava, diminuía, ela perguntava, ela conversava com todos, ela entrava nos lugares mais inusitados, ela sabia a hora de diminuir e a hora de crescer. Quando ela tomava aquela poçãozinha ali, ela crescia ou ela diminuía. Na educação, eu penso que a gente deve ser como Alice. Tem hora que a gente precisa diminuir, tem hora que a gente precisa crescer. E diminuir não é se menosprezar, mas é saber que o outro tem o que dizer, que não sou só eu que tenho que me apresentar. Então, quando o Narciso se encanta com a própria imagem, ele deixa de conhecer o outro, ele olha só para ele. Na educação, nós temos muito isso. Muitas vezes a gente fica muito preso no psicologismo, no sociologismo, em teorias, algumas teorias ali, que a gente se encanta com aquela teoria e esquece que a gente pode dialogar com outras. Tem momentos que a gente precisa abrir ao diálogo, tem momentos que a gente precisa defender a nossa teoria, mas nunca no sentido narcisista. E aí eu brinco nesse texto que se Narciso conhecesse Alice, ele ao menos teria perguntado, como eu posso sair daqui? Ele não teria mergulhado, né, e como diz a lenda lá, se transformado numa flor belíssima, por sinal, de nome Narciso. Na verdade, ele não se encantaria com ele mesmo e teria um outro destino. Né? A mitologia, ela tem uma outra função, e eu estou desconstruindo a mitologia, estou desconstruindo a história da Alice, né, nessa conversa hipotética, para mostrar que aqui não. O narcisismo epistemológico, sim. Porque muitas vezes a gente acha que só eu sei, o outro não sabe. Só eu tenho o dom, o poder, a palavra, o outro não tem. Muitas vezes nós, professores, somos narcisistas. E é isso que eu busco desconstruir quando eu faço essa reflexão com os meus alunos em formação. Nós não podemos ser narcisistas.
Mas a gente tem que acreditar, como a Alice acreditava, e perguntar, porque a Alice faz perguntas. A Alice não se incomoda em perguntar. Ela não se incomoda se ela está conversando com o coelho, ela não se incomoda se ela está passando por um buraco minúsculo. Ela tem perguntas. E isso é que faz a ciência, pergunta. A ciência é feita de pergunta e não de respostas. Resposta é consequência. Mas quando eu já tenho a resposta, eu já tenho outra coisa para perguntar. Isso é ciência, isso é caminhar, isso é evoluir, isso é refletir numa evolução que nos permite crescer sempre. Agora, no texto A Síndrome da Prova, eu emprego uma metáfora médica e eu me volto para a reflexão do calcanhar de Aquiles da educação, avaliação. Gente, quantos anos nós ainda estamos discutindo a questão da prova, a questão de avaliação, se avalia qual tipo? Esse é um assunto tão estudado, tão debatido, foco de tantas análises, de congressos e tantas conversas, tanto do corredor da escola aos grandes centros de convenções, mas ainda ele se apresenta como uma epidemia, como o mal do século, em séculos e séculos. Olha, a cada 100 anos a gente tem uma pandemia, né? Eu estava lendo sobre isso. As doenças vêm e vão. E a gente vai descobrindo pela ciência, e eu digo ciência no sentido de que a ciência é algo não estático, que alguém detém, que um Narciso diz que é ciência. Isso é científico, aquilo não é científico. Ciência é pergunta. E pergunta muitas vezes sem respostas, que no caminho a gente encontra. E na síndrome da prova, a gente tem essa pergunta: como eu faço para resolver o problema da educação? Como eu faço para resolver o problema da avaliação? Né? Então, nesse texto, eu não dou receitas, eu não tenho. Eu também não encontrei a forma ideal para avaliar. Eu apenas tento colocar a problemática da avaliação em foco, ou melhor, em uma maca, que eu estou usando a metáfora. Ela está na maca, ela está indo, né, para uma consulta, vamos dizer assim. E se eu não posso contribuir para a solução do problema, pelo menos eu coloco a questão como algo a que se deve dar um destaque maior, como se dá às epidemias. Eu preciso tentar entender o processo de avaliação. Para quem a quem eu estou dirigindo a minha avaliação? Há formas e formas de avaliar. Há avaliações que pedem provas, outras não necessariamente. Eu posso avaliar sem precisar de prova. Eu posso ter várias fórmulas para avaliar. Isso vai depender do conteúdo, vai depender da minha turma, vai depender do momento, vai depender dos recursos que eu tenho. O importante é que eu tenha um diagnóstico daquilo que precisa ser mudado. E esse diagnóstico também, ele serve para mim. O que eu fiz de errado no semestre passado que eu não devo repetir nesse próximo? Isso é importante, porque a avaliação, ela avalia também o médico, não só o paciente. E para finalizar, no texto intitulado Fiandeiras do Cotidiano, um alinhavo de saberes pessoais e profissionais nas tramas da educação, eu proponho o desafio de olhar com outros olhos para uma tela de Velázquez, intitulado Las Hilandeiras, e construir uma analogia com o quadro da educação. Eu emprego a metáfora da tecelagem e apresento o resultado de uma pesquisa, aqui realizada por professores da educação básica, com o objetivo de, ao incursionar nas suas histórias de vida, descobrir o que são ou o que pensam ser, sendo professores, tem a ver com as suas experiências como alunos. Eu, por exemplo, eu tenho muito das minhas professoras. Tenho das que eu achei maravilhosas, encantadoras, que eu quis como modelo, tanto como antimodelo. Sabe aquela professora que eu falava, eu não quero ser assim? Porque eu brinco sempre com os meus alunos, a gente nunca deve dizer, eu não aprendi nada com essa professora. Eu sempre repito isso. A gente aprende, mesmo que seja, não quero dar aula como ela. Como ela virou um cacófato, né? Não quero dar aula como essa professora.
eu gostaria de fazer diferente, porque o que ela fez não serve para mim. Mas a outra, por outro lado, me trouxe coisas que eu quero reproduzir, que eu quero repetir. Mas, claro, sempre trazendo para um novo texto, como eu falei no primeiro texto, sempre tecendo com novas cores. Claro que eu não vou ser o cosplay, né? Eu não vou ficar repetindo, eu não vou ficar fazendo aquilo que minha professora, porque eu não sou ela. Mas tem algo nela que está em mim, e eu posso repercutir isso. Eu sempre tenho algo dos professores que me formaram, porque nós somos resultado dos discursos que nos constroem. E a gente tem muito de professor, por isso a nossa responsabilidade é grande. Por isso, nós, os licenciandos, têm que encarar isso, que ele está trazendo os saberes dele, aquilo que ele aprendeu em casa com o pai, aquilo que ele aprendeu na igreja, aquilo que aprendeu com os irmãos, aquilo que ele aprendeu com os amigos, aquilo que ele aprendeu na rua, nas brincadeiras, nas baladas. Tudo isso são experiências que ele pode trazer para a sala de aula. E ele vai arrematar nessa teia, ele vai juntar com os saberes canônicos, com os saberes acadêmicos, mas ele vai trazer também os saberes pessoais. Por isso que eu proponho é olhar para os saberes pessoais dos envolvidos com a educação, entrelaçando-os aos saberes profissionais ou acadêmicos dos que vivem, são produzidos ou produzem educação e, assim, cruzar as linhas da educação formal e acadêmica com os fios dos saberes construídos no cotidiano das práticas educativas. Isso é só uma síntese do que eu trago para isso. Mas eu trago também um outro texto que chama Arquitetura da Realidade, Espaço, Criação, Linguagem e Gênese. Aqui eu não coloquei na ordem. Nesse texto eu proponho criar, criticar, participar com a leitura de vários autores. E eu busco apresentar a linguagem como constitutiva da realidade, a mesma linguagem que usamos para ler o mundo, como determinante da forma como pensamos e agimos no e sobre o mundo, uma vez que não existe uma realidade fora da linguagem e dos signos. Pela linguagem, nós produzimos uma realidade. As palavras têm poder. E isso eu acho importante também, no sentido de trazer para a afetividade, que muitas vezes os professores, eles fadam os alunos ao fracasso. Muitas vezes a gente diz, você não vai dar em nada. A gente sabe que o estímulo, ele é produtor de muitas coisas boas. Mesmo aquele que tem dificuldade, tem algo de bom nele, tem algo nele que pode ser melhorado e que ele pode buscar aquele dom que ele tem e, de repente, superar. Eu tenho alunos que me superaram e eu sou muito orgulhosa disso, de saber que eles estão muito além. Mas, assim, a palavra tem poder. Então, quando eu digo que, nesse sentido, a metáfora se configura na própria linguagem, pois a aparência é a própria realidade manifesta em discurso, eu também estou dizendo, o meu aluno pode, não importa como ele veio, importa como ele vai sair. Importa como eu acolho. Entendendo que na linguagem produzem-se compreensões particulares do mundo, isto é, significados particulares. Tal significado é sempre construído e nessa construção, metaforicamente, criamos e recriamos o mundo e nele nos inserimos. Então, se isso é verdade, por que eu não posso pegar aquele aluno que é tido como o pior elemento da série Z, lá do alfabeto, que ele foi colocado ali distante? Por que eu não posso fazer com que ele seja top, que ele seja o melhor? É na linguagem. Então, eu tenho que escolher uma linguagem que chegue até ele, eu tenho que escolher para criar esse espaço e essa realidade, para criar um momento de participação e um momento de interação em que ele se sinta importante. Então, eu não vou alongar muito aqui, eu só queria falar rapidamente, eu vou passar slides rapidinhos aqui, que durante as aulas do estágio, e aqui eu tenho a Fernanda, eu vi que a Fernanda entrou aqui, a Fernanda participou comigo, e ela foi minha tutora, ela está dando um tchauzinho aí,
foi minha tutora no semestre passado, e a Fernanda, ela pode exemplificar isso. Eu vejo nos meus alunos esse outro que traz algo mais. Então, nas rodas de conversa que a gente tinha durante as aulas, usando o livro, a gente discutia a prática, trazendo a teoria a partir dos temas do livro. E depois, eu propunha também as cirandas de pesquisa, porque eu chamo de ciranda de pesquisa, porque é onde a gente faz o planejamento e a organização. Porque quando eles vão a campo, quer para observar, quer para fazer a aula, propor a aula, eles têm que levar, não é o modelo que eu dei, mas aquilo que ele construiu a partir dessas linhas todas que eu propus, né? E essa janela de observação é que vai tecer, eles vão tecer a prática, né? A própria prática, porque logo depois eles vão praticar o magistério de uma forma mais efetiva, não só enquanto aluno. Então, no campo, aí eu proponho essa reflexão aqui, ó, no livro eu tirei esse trecho aqui. Se avançamos tanto em outros campos científicos, por que reproduzimos velhos modelos em educação? Porque nem ao menos conseguimos nos livrar da grade, das gavetas e dos conteúdos programáticos. Eu faço essa reflexão e deixo para vocês. E aí, eu também quero pensar na palavra reflexão, porque eu não gosto da reflexão pela reflexão. Eu gosto da palavra refratar, refração. Então, eu trago essa proposta. Refletir tão somente sobre esse ou sobre aquele ato educativo não nos basta. O espelho reflete aquilo que se apresenta à sua frente. E o professor não pode, a respeito de sua prática docente, simplesmente refletir, mas deve, sobretudo, refratar, no sentido de não somente contemplar o seu fazer, como Narciso, só refletiu, mas de colocar-se como aquele que se refaz na sua ação de fazer. Refratar é ir além da imagem projetada, é criar outra imagem a partir do reflexo, é somar a partir de divisões, é multiplicar nas subtrações. Refratar é, pois, reconhecer uma reintegração entre as ciências e até mesmo entre elas e outras esferas humanas de razão e de sensibilidade, como uma saída em direção à descoberta do novo em todos os campos de criação do saber. Então, quando eu proponho a refração, é no sentido da física mesmo. Refletir, eu vejo a minha imagem projetada somente, mas eu preciso refletir também. Mas não somente refletir, eu preciso também refratar, porque refratar é o que o espelho faz também. Ele projeta pontos novos, cores novas, perspectivas novas. Então, para finalizar, eu compartilho a opinião de que a educação e tudo que a envolve não pode estar restrita às questões de métodos e técnicas. Entendo que desenvolver a formação continuada de professores, e não só inicial, porque o professor não se forma, no meu texto eu coloco que a escola que forma, ela deforma. Na escola a gente está sempre em formação, porque o professor nunca se forma, ele está sempre em formação. Assim como o médico. Valorizando os conhecimentos das experiências docentes é muito mais do que construir um espaço físico onde se aglutinam pessoas de uma mesma profissão. Essa formação contínua demanda fazer a leitura de um mundo intrínseco e extrínseco ao profissional e ao que a sua constituição implica. Então, eu finalizo aqui convidando vocês, se quiserem, entrar em minha rede. Aqui eu deixo o meu agradecimento por me ouvirem, por partilhar comigo dessa teia, né? E se quiser entrar na minha rede, na minha teia aqui, esse é o meu e-mail. E ele está aberto ao diálogo. Eu agradeço e me coloco à disposição, se alguém quiser fazer perguntas. Estou aqui. Ótimo, agradecemos, professora. Ainda a senhora tinha 3 minutos de fala devido ao atraso que nós tivemos, mas como a senhora conseguiu finalizar perfeitamente, agora daremos início aos questionamentos sugeridos no chat, mas antemão a gente quer
parabenizar pela essa palestra excelentíssima sobre o estágio. Eu observei aqui que entre os ouvintes temos muitos acadêmicos aqui do nosso curso e eles estão vivenciando também essa questão do estágio, vendo a prática, toda essa dinâmica, essa didática, né? E serviu não só para mim, mas também para todos os outros que estão aqui, olhar a prática realmente de como que se constitui o ensino, a sala de aula, né? Levando em consideração essa construção do professor, do aluno, do cotidiano, tudo que envolve a educação em si, né? Eu até fico emocionado aqui, entusiasmado, porque essa palestra foi brilhante, de verdade, e com isso, não somente da minha visão, mas também vemos muitos elogios aqui no chat, parabenizando a senhora por essa aula divina. E agora nós partiremos, professora, para alguns questionamentos que surgiram aqui durante a nossa live, nossa gravação, perdão. Então, eu trago aqui, primeiramente, a questão a pergunta da Mônica Lima. Lá no início, quando a senhora falou em cidadania, a pessoa nasce cidadão, mas se faz cidadão a partir desse conjuntura que a senhora coloca? Quando eu coloco isso aqui, que se ele nasce cidadão, eu acredito que ele nasce sim, porque isso, independente de meio social, independente de cor, de religião, do que seja, se ele, por exemplo, vamos pegar na nossa Constituição, se ele nasce em solo brasileiro, a Constituição já garante a cidadania, ele é um cidadão brasileiro. Mas, muitas vezes, esse exercício da cidadania é que não lhe é dado, é tirado. Porque eu só discordo de dizer assim, é na escola que a gente forma o cidadão. Na verdade, ele é formado, ele já nasce cidadão. A escola precisa garantir a cidadania. Porque se ele não lê, se ele não reivindica seus direitos, né, se ele não sabe argumentar, se ele vende o seu voto, né? Se ele não entende essas questões que permeiam todo esse intrínseco caminho da cidadania, de exercício de cidadania, ele até mesmo acha que ele não é cidadão. E existem vozes por aí que diz, mas ele não é cidadão, o mendigo não é cidadão, é cidadão. Só lhe foi alijado esse direito, mas ele é um cidadão. Aquela pessoa que está fora da escola é um cidadão, é uma cidadã. Só que o direito foi tirado dele e ele não sabe reivindicar. Mas ele é cidadão, sim. Ele tem direito. Assim como ele tem direito, assim como qualquer pessoa tem direito à paternidade. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe. Muitas vezes não aparece na certidão ali, né? Que ele desconhece. Por isso que depois as leis foram mudando e dizendo, não, ele tem direito, sim. Ele tem direito a uma paternidade. Então, aquilo tem que estar registrado. Né? Porque todos nós temos, independente da forma como fomos concebidos. Né? Eu estou vendo aqui, eu vi que a auxiliadora entrou aqui, eu li algumas vezes, fico muito feliz de poder reencontrá-la, a auxiliadora é uma colega querida, foi minha aluna uma certa época, mas ela é o exemplo de como a gente exerce só papéis, né? Tem momentos que a gente está numa posição de professora, outra hora a gente está na posição de colega, e às vezes até na posição de colega, eu me viro, de professora, eu não posso ser aluna. Por que não? Né? Ser aluna dos meus alunos. Porque é assim, essa interação, é essa teia que a gente percebe. A Fernanda está com a mão levantada ali? Não sei. Só também, auxiliadora. Pode falar. Fernanda, pode falar. Eu vou ligar a luz aqui para clarear rapidinho, que eu estou no escuro. Aqui, concordando principalmente com o que a Ormezinda falou, de que a gente nasce cidadão, a gente tem na própria LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases, que a cidadania que a gente aprende na escola, a gente aprende também no nosso vínculo com a família e com as pessoas ao nosso redor. Tanto que no artigo 1º, o que compete ao que é educação fala: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Também tem que, no inciso 2º, né, do título 1 da LDB, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. E no título 2 tem: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação de trabalho. Eu entendo e concordo com o que a Ormezinda diz, porque realmente está na Constituição que, a partir do nascimento da gente, nós somos cidadãos, já por natureza. Mas a nossa cidadania ela é construída de acordo com a nossa vivência. A minha vivência não é igual da Ayá ou da Ormezinda, a minha vivência não é igual do Marcelo. Porque eu, por exemplo, muita gente, pelo que eu percebo, aqui é de Rondônia. Eu sou de Brasília. Minha realidade é diferente da de vocês. Então, a forma como um professor vai trabalhar a cidadania, vai trabalhar o preparo desse educando é diferente. Então, essa cidadania não é um dever próprio da escola. A gente não constrói o aluno, a cidadania dele dentro da escola. A gente trabalha na escola a partir do conhecimento e da carga que ele traz da sociedade em que ele convive. Então, considerando também o que a Ormezinda disse, eu concordo com ela nesse ponto. Eu acho que a cidadania que a gente constrói não é só dentro da escola. A gente trabalha porque cada aluno é diferente. Nenhum aluno é igual, nenhum tem as vivências igual do outro. Mesmo que possam ser irmãos que moram na mesma casa, cada um tem uma percepção diferente de cada ação ou cada coisa que acontece na vida. É isso. Muito rico a sua fala, Fernanda, a gente agradece. Passemos, antes da professora auxiliadora adentrar em nossa sala com uma comunicação de fala, vamos para o último questionamento bem pertinente da ouvinte Albertina Rodrigues Gomes, destinada à professora palestrante. Ela pergunta: professora, o